Fala pessoal, tudo certo? Recentemente a gente tem visto nas últimas notícias sobre a questão da Palestina o tal acordo de paz mediado pelo Trump. No último vídeo a gente chegou a se questionar sobre atitudes e por que elas não foram tomadas com relação ao Holocausto, e a gente trouxe isso para a questão da Palestina. Recentemente também, por conta do dia 7 de outubro, a FEPAL Brasil soltou os últimos números atualizados, e não tão atualizados assim, porque infelizmente esses números já estão defasados de novo. E mais uma vez, por conta do 7 de outubro, esses números são dos últimos 2 anos de conflito em Gaza, sobretudo em Gaza, dados esses que já estão defasados, uma vez que, apesar do suposto acordo de paz, já houveram hoje mesmo, né, esse vídeo está sendo gravado no domingo, hoje mesmo já teve bombardeios em Gaza de novo. E aí, pra gente entender toda essa questão, todas as questões relacionadas, inclusive, a esse suposto acordo de paz, a gente mais uma vez volta um pouquinho, dá uns passinhos para trás, para estabelecer alguns pontos aí. E para isso a gente vai ter alguns recortes temporais, justamente para ficar claro como que as coisas escalonaram na forma que escalonou, como que o conflito chegou ao ponto que tá, e principalmente esses números absurdos de mortos, feridos e afins. Sobretudo crianças e mulheres, idosos, civis, na maior parte das vezes. Acontece que esse acordo de paz a gente já desconfia porque ele é mediado pelo Trump. E aí, que paz é essa que é mediada pelo Trump? Que ninguém é mais ingênuo a ponto de achar que Estados Unidos é bonzinho. Até porque, na maior parte das vezes, quem vetou todos os acordos de cessar-fogo foi, inclusive, Estados Unidos, né, gente? Então, não sejamos ingênuos. Esse acordo de paz, ele já começa a complicar aí quando a gente fala de um acordo de paz. Esse acordo de paz que tem sido vinculado, e dessa forma sendo vinculado a acordo de paz, é para levar o nome do Trump lá em cima, para botar ele como grandão, que vai levar a paz para a Palestina. E, gente, a questão maior é que não estamos falando de paz, estamos falando de um cessar-fogo, até porque todos os trâmites e todos os tópicos relacionados a esse acordo de paz, nada toca no assunto relacionado ao território, a devolução do território aos palestinos, né? Que a gente já viu no último vídeo, inclusive, que se trata de uma questão colonialista, uma questão de conquista ilegal de terra dos palestinos em vista dos judeus sionistas. E então a gente esbarra em vários pontos relacionados à abordagem desse acordo de paz, começando pelo próprio nome. E muito ao contrário do que tem se ventilado na mídia aberta, é que não foi uma coisa que o absurdo todo desse acordo de paz ter sido aceito, não foi porque o Hamas finalmente aceitou. Pelo contrário, foi porque os judeus sionistas, o Estado de Israel, finalmente aceitou uma negociação. E aí, para ficar um pouco mais claro e a gente desmistificar alguns pontos, a gente chega no Hamas, né? O que é o Hamas? Por que ele é visto como um grupo terrorista? Muito bem, a gente tem visto até então, né, tudo sobre relacionado à questão palestina, que é um conflito que se estende há bastante tempo. Vai do Tratado de Oslo, dos acordos de Oslo, vai da própria fundação do Estado de Israel em 48, enfim, se estende aí há tempos. Mas, para fins de entendimento aqui, a gente pega então esse Hamas. Vamos lá. O Hamas é de fato um grupo, um movimento de resistência islâmica, que é um grupo com um braço armado. E, para todos os efeitos, aqui não dá para passar pano, se usa sim de atos terroristas como uma forma, né, de combate, como uma forma de resistência. Para fins de entendimento, durante esse recorte temporal e a partir dele, a gente tem o Hamas assumindo o poder de Gaza em cima do outro grupo político que era o Fatah. Na Palestina existem vários grupos, várias frentes políticas para a libertação da Palestina, tanto que o Hamas é um braço armado, e as principais diferenciações, né, principalmente entre o Hamas e o Fatah, é justamente Israel. Por quê? O Fatah, ele reconhece o Estado de Israel. Já o Hamas considera Israel completamente ilegal, uma ocupação ilegal do território palestino. Netanyahu, inclusive, utilizou dessas rivalidades entre grupos políticos da Palestina por várias vezes, fomentou essa rivalidade entre eles, porque a lógica do colonialismo é isso, você dividir para conquistar. E por conta disso,
naquele momento, e aqui eu tô fazendo um resumão, tá? Tem muita coisa entre isso, mas a gente tem uma divisão, então, de áreas de influência. O Hamas ficou responsável pela faixa de Gaza e a partir daí o cerco em Gaza se intensificou muito mais. Todas as ofensivas de Israel sobre Gaza, todo o cerco, o bloqueio de ajuda humanitária e por isso as flotilhas, tudo isso se intensificou a partir do momento que o Hamas toma o poder em Gaza. E a lógica do Hamas, até por ter um braço armado, é revidar na mesma proporção que as ofensivas de Israel. Então, assim, usa de atos terroristas? Usa. O Hamas usa de atos terroristas. Mas o buraco é muito mais embaixo. Muitos dos integrantes do Hamas tiveram suas terras tomadas e tiveram mães e irmãs que foram violentadas, parentes que foram mortos pelo Estado de Israel. Então, assim, tem um revanchismo muito grande, uma questão de vingança muito grande, tem todo um caráter aí por trás que é muito mais complexo, assim como todas as questões relacionadas à Palestina e Israel. Apesar de já ter sido quebrado o cessar-fogo, esse acordo de paz, a gente teve um dos tópicos principais sobre a questão da Palestina, que é a soltura de reféns e prisioneiros de guerra, tanto do lado do Hamas quanto principalmente do lado de Israel. E aqui a gente vê uma manipulação da mídia absurda, que de um lado tem a galera de Israel sendo os reféns e a galera dos palestinos sendo os prisioneiros. Parece coisa pouca? Parece, mas tudo a gente tem que ter um olhar crítico e tudo faz com que a gente tenha determinada visão sobre essa questão toda. Então passa um pano para Israel e para Palestina, para as pessoas que estão lá sofrendo e que saem com relatos absurdos. E a galera de Israel, que em sua maioria são soldados esses que violentaram, que mataram, que ficaram tirando no joelho de palestino, eles são reféns. E o outro lado são os prisioneiros. Entende? Pegou a minúcia? Apesar de tudo isso, não deixa de ter sido um ponto positivo desse cessar-fogo a soltura de parte dessas pessoas que estavam presas em Israel, né? E aí que entra um detalhe. Foram soltos? Algumas pessoas foram soltas, mas principais líderes políticos que estão presos continuaram presos. Liderança política na Palestina, não. Continua preso. Ah, mas então tá passando pano pro Hamas, porque adoram falar isso, né? A esquerda passa pano pro Hamas, tá defendendo terrorista. Não tirando o fato de que o Hamas se usa de terrorismo e se usa de violência. Ponto. Mas a questão de Israel é que tem toda uma lógica por trás que cria uma banalidade do mal. Isso se torna normal da cabeça das pessoas e das pessoas no geral, não só dos soldados de Israel, mas da sociedade de Israel como um todo. O olhar que essas pessoas têm, a ideologia é tão bem trabalhada que essas pessoas não conseguem enxergar os palestinos como pessoa. Você desumaniza tanto que não é nada. Tanto faz se morre, se vive, se eu atiro no joelho. Vira um sadismo, quase um prazer fazer mal para essas pessoas. Porque eles não são nada, porque tanto faz. Então a lógica sionista, mais uma vez, a ideologia sionista, ela faz com que isso seja legítimo, torna isso normal, torna isso completamente justificável, você praticar essas violências contra um povo. Independente se estamos falando de crianças, se estamos falando de mulheres, se estamos falando de idosos. Tanto é que o serviço militar em Israel, ele é obrigatório tanto para homens quanto para mulheres. E aqui a gente tem que entender a lógica sionista, porque aqui você perpetua, tanto para civis quanto para soldados, a mesma lógica sionista, racista, de apartheid, de que você coloca como um inimigo em comum. Você justifica e você perpetua essa ideia de que eles não são nada, de que pode matar, pode tirar no joelho, pode tirar a casa dessas pessoas, pode violentar, que tanto faz, não tem problema. São só árabes, são só palestinos. Cria-se uma ideia, inculta-se nessas pessoas um conjunto de crenças e valores que faz com que isso seja naturalizado. Se vocês pegarem, derem o Google e vocês tiverem estômago para isso, vocês podem observar que o número de amputados na Palestina é absurdo. Não só por conta de bombardeio,
mas porque se tornou quase um esporte você atirar no joelho, para você tirar a mobilidade dessas pessoas, para você complicar a vida. Existe competição de quantos joelhos você acerta, de quantos pés, quantas pernas você acerta. Então, assim, se torna uma coisa sádica por parte do exército de Israel. Bom, tendo explicado um pouco do Hamas, tendo explicado um pouco dessa questão ideológica sobre as violências, eu fico por aqui. Espero que vocês tenham gostado da explicação e a gente se vê na próxima.